Amados de Deus, Deus Altíssimo, que alegria estar de novo em contato com você através deste programa. O nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho da graça de Deus, o Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e por graça Ele pode habitar em nós. Você pode ser um parceiro nosso, um aliado. Os links estão aí na televisão, você pode, os nossos endereços. E nós contamos com a sua participação, a sua divulgação, as suas orações, a sua colaboração para que este programa se mantenha e seja disseminado a um público cada vez maior e que nós possamos fazer isto para a glória de Deus e que mais gente tenha uma experiência real com o Evangelho. Esse é o nosso objetivo. E nós vamos ter uma paradinha aqui e já nós estaremos voltando. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Jesus falou uma ocasião de maneira assim muito forte sobre este assunto que nós estamos abordando já no programa anterior, que é a generosidade. E ele disse o seguinte em Lucas capítulo 16, versículo 10: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Isso é muito forte. Às vezes nós comentamos que essa situação do Brasil, que os políticos são desonestos, que fazem muitos roubos, e é verdade. Mas se eu não sou fiel numa folha de papel sulfite, num lápis, numa borracha, corro o grande risco do problema se tornar maior ainda. Um dos temas mais complexos de se abordar é realmente a generosidade. Porque há muita gente que é pródiga, ela esbanja, e nesse esbanjamento ela se torna liberal por uma necessidade de aceitação, porque ela tem um déficit pessoal, então às vezes essa generosidade é por causa da sua carência, e ela quer se projetar em fazendo estas coisas, ser reconhecida. Essas pessoas dão para se perceberem aceitas. E, neste caso, a sua generosidade é fruto de uma carência pessoal. É uma necessidade que tem, e aí dessa necessidade é que parece ser generoso. Na verdade, é uma dádiva de troca de favores.
Há também um grande grupo que tem muita dificuldade com a liberalidade. É o grupo dos avarentos. Essa turma tem medo de perder e vive só acumulando, ajuntando, porque ele tem preocupação de que a sua vida ela está fundamentada na posse. Mahatma Gandhi, ele disse que o seguinte: o mundo propicia o suficiente para a necessidade de cada pessoa, de cada homem, mas não para a ganância de todos eles. Essa ganância, ela é uma espécie de insaciabilidade. Quero mais e mais e mais. Mas o mundo, ele propicia a suficiência para cada pessoa. A ganância pelo lucro não é nada menos do que a deificação do ego. E se nossa mente estiver fixada em acumular riquezas, nós nos tornamos idólatras. Idolatramos a nós mesmos e ficamos muito ensimesmados. Há uma figura muito interessante na geografia da terra de Israel, que é o Mar Morto. E esse mar é um lago riquíssimo, mas miserabilíssimo quanto à vida. Ele é muito rico de minerais, mas ele é paupérrimo de vida, ele não tem vida, ele está morto. Seus lençóis possuem um dos maiores tesouros da face da terra. Os minerais ocultos em suas águas superam todas as riquezas, todas as jazidas desses minerais pelo continente asiático todo. Ele é muito rico, tem muitos metais que são utilizados para a construção de satélites, de aviões, que são retirados ali do Mar Morto. Ele é muito rico. Esse mar é colossal em riqueza, embora esteja morto. É um patrimônio sem vida. É uma lagoa valiosa alagada pela morte. Não tem uma bactéria viva ali dentro. Morre tudo. Não tem vida. A sua característica é só receber. Ele só recebe, ele não dá nada. A água do Jordão e os seus afluentes entram nele e ali permanece. Ele não tem saída. Esse mar é egoísta ao extremo. Ele só quer para si. Ele só quer receber. Ele não dá. É uma figura muito interessante lá em Israel. E é diferente do Mar da Galileia, que também é formado pelo Rio Jordão. O Velho Jordão chega ali, entra nele, mas sai. Entra, forma o lago e deixa suas águas correrem pelo lago. E este é um lago, é um mar piscoso e que ajuda na promoção da irrigação. Ele é um caudal de vida e vida abundante. São dois lagos formados pelo Rio Jordão. Um com vida, com riquezas de vida, e o outro com minerais. Os dois lagos da geografia de Israel, eles tipificam dois tipos de gente na terra. Aquele que só recebe e não dá nada, que pode até se tornar rico, mas é pobre.
tem muito, mas é muito pouco. É aquele que, ao receber algo, não consegue compartilhar, não sente alegria em compartilhar o que recebe. É a turma que ganha, mas não consegue distribuir, ser bênção. Mas, em contrário a esse, tem a turma aquele que recebe algo e sente alegria em compartilhar. E sente prazer. É aquela gente da generosidade que ajuda a compartilhar o que ganha. O apóstolo Paulo se refere a essa gente como sendo afortunada, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse em Atos 20, 35, a parte B do versículo, quando ele diz assim: mais bem-aventurado é dar do que receber. Bem-aventurança é a felicidade, aquela felicidade que existe em compartilhar, em ser parceiro, em repartir, em distribuir. Alguém já disse que o dinheiro é como esterco. Se amontoado num canteiro, não serve para nada e ainda cheira mal. Mas se espalhado, fertiliza a terra. Você põe um monte de esterco ali num ponto e ele acaba cheirando mal e não aduba. Mas o esterco precisa ser espalhado. E as nossas riquezas precisam ser distribuídas. Parece que ter sem liberalidade, sem generosidade, é como ser uma árvore frutífera, mas estéril. Ela poderia estar dando fruto, mas ela está ali ocupando um lugar sem poder transmitir algo mais. É muito comum encontrar na vida cristã essa dificuldade em muitas pessoas, em não compartilhar, em não participar, em viver reclamando e criticando. Eu acho que nós precisamos entender, eu acredito que, na verdade, as Escrituras nos mostram que nós não temos nada. No Salmo 24, versículo 1, a palavra de Deus diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Eu não sou dono de coisa alguma. No máximo, eu sou um mordomo. Não sou o proprietário. Posso ser o posseiro, eu tenho a posse, mas não sou o dono. O Senhor é o dono de tudo. Nós não somos proprietários de coisa alguma neste planeta. Nós chegamos aqui pelados e sairemos daqui com uma roupa que vai ser comida pelos vermes. Não temos nada. E nós precisamos saber administrar aquilo que chega às nossas mãos, para que nós não sejamos simplesmente acumuladores, ou sejamos como o estrumo em cima do canteiro, mas que Deus nos conceda o privilégio de sermos parceiros nesse projeto da disseminação, da pregação, de ajudar aquele que necessita, de contribuir, de colaborar
com aquelas pessoas que estão passando certas privações neste mundo. Nós vamos parar aqui um instantinho, daqui a pouco nós vamos voltar para outro ponto desse comentário. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Nós estávamos falando que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, que é o Salmo 24. E estávamos dizendo que o Senhor é o dono de tudo. Ele é o dono da vida. Ele é o dono do universo. Nós não somos proprietários de coisa alguma. E no máximo que nós podemos ser meros mordomos. Tudo vai depender de como entendemos o nosso papel na administração da vida. Qual é o nosso verdadeiro patrimônio? É só aquilo que vai acabar aqui? Ou nós podemos investir em algo mais? O velho John Rockefeller, o patriarca de uma família de banqueiros, ele disse o seguinte: o homem mais pobre que conheço é aquele que não tem nada mais do que dinheiro. Você presta atenção nisso. O homem mais pobre que conheço é aquele que não tem nada mais do que dinheiro. E é por isso e para isso que nós precisamos aprender a primeira lição da generosidade. Qual será ela? Ofereça ao Senhor aquilo que for mais inexpressivo que você tem. E o que será? Ofereça-se a si mesmo antes de tudo. Mas eu não sou mais... Não. Ofereça-se ao Senhor aquilo que for o mais inexpressivo que você tem. Nós encontramos na Bíblia, na carta do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo 5, nós vamos encontrar, eu vou até colocar aqui uma versão que é o Novo Testamento na linguagem de hoje, que diz o seguinte: os crentes da Macedônia tiveram esse discernimento e fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor. E depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Olha que texto extraordinário. Eles fizeram muito mais do que esperávamos, diz o apóstolo Paulo. Por quê? Porque primeiro eles se deram a si mesmos ao Senhor. Eles reconheceram que eles não se pertenciam, mas que eles pertenciam ao Senhor.
e que pela vontade de Deus, eles contribuíram para o desenvolvimento daquele processo de cooperar com a igreja na disseminação do Evangelho. Um tempo desse, nós recebemos alguém que me pediu para falar aqui sobre o dízimo. O questionamento dele tinha umas críticas ao sistema religioso e há muitas dúvidas. Ele falava sobre essa questão: por que o dízimo? Por que devemos dar o dízimo a Deus? Então, respondo o seguinte: Deus não precisa de nada. O dízimo não é uma gorjeta que nós damos a Deus por seus serviços prestados a nós. Não é uma propina. O dízimo também não é um assunto da lei, um ordenamento. O dízimo apareceu com Abraão 5 séculos antes dos mandamentos de Moisés, os mandamentos da lei. E ele foi uma expressão de gratidão de Abraão e não algo para levar alguma vantagem. É um tema ligado à gratidão de fato e jamais ao dever. Antes de tudo, ele fala da libertação de nossa mesquinharia, que sufoca a alma insegura que vê na posse apenas um deusinho sujeito à evaporação. Porque a pessoa que vive presa à posse, ao ter, ela pode de um dia para a noite não ter mais nada. Uma catástrofe, alguma coisa que acontece e retira dele a possibilidade. Mas nós precisamos ter os nossos olhos postos no Senhor. O dízimo não é um saldo de dívida e também não é um teto de imposto. É tão somente o piso por onde a alma liberta caminha em direção à generosidade em sua plenitude. Aliás, até o Novo Testamento não trata muito com a questão do dízimo. Ela vai mais para frente. João Batista diz que é 50% e a viúva pobre deu tudo. Então, a gente nem vai discutir essa questão, mas é uma questão de libertação de nós mesmos. Não é uma obrigação para interesseiros que contribuem esperando uma recompensa. Vocês veem, muitas vezes, certos promotores de sistema religioso fazendo estas promoções aí. A participação na contribuição cristã não é a obrigação, é uma alegria do crente de colaborar com a saudável expansão do Evangelho neste mundo, de colaborar com aqueles que necessitam, de contribuir na educação, de contribuir na saúde. Vocês vão encontrar muitas coisas que foram feitas por católicos e protestantes e por vários outros grupos, em termos de hospitais, de escolas, que vêm por estas contribuições que devem ser voluntárias e não algo obrigatório. Não se considera uma dádiva aquilo que é dado com pesar, sem alegria. Sem alegria é meramente imposto. Com alegria é uma doação, é uma gratidão. O governo impõe e você tem que pagar um imposto.
Na vida cristã, a generosidade ela é liberal. A liberalidade é um presente da graça de Deus aos filhos dele, a fim de abençoarem os seus amados neste mundo carente, neste mundo cheio de problemas. Eu olho para aqueles médicos sem fronteira, gente que se dedica a ajudar no caos, no mundo, e que contribuem. Vejo grupos que não negociam e que não distorcem, porque eu vi outro dia uma estatística que mostra que para cada $1 doado em certas organizações, só 10% chega à finalidade. 90% é custos e depois aqueles que acabam retirando e levando vantagem no sofrimento e nas circunstâncias deste mundo. Eu queria que você observasse um texto das Escrituras que está em 2 Coríntios, no capítulo 9, os versos 6 a 8, e eu vou ler esse texto aqui na mensagem, vai aparecer aí no seu monitor, que diz assim: lembrem-se de que o lavrador mesquinho só consegue uma colheita pobre. O lavrador generoso é quem obtém colheitas fartas. Quero que cada um de vocês, o apóstolo Paulo falando aos crentes em Corinto, quero que cada um de vocês tenha tempo suficiente para pensar nisso e decidir o que vai ofertar. Essa medida evitará que se lamentem depois por ofertas dadas por coerção. Deus ama o doador que se alegra com a doação. É um texto tão lindo, é uma mensagem tão preciosa. A generosidade é como o mar da Galileia, rico de vida e de oportunidades. É bem diferente do Mar Morto, que só é rico de minerais, mas é pobre de vida. Você tem uma oportunidade de viver neste mundo dentro do conceito da generosidade, em aplicar aquilo que o Senhor, que é dono de tudo, lhe permite, lhe concede para viver. O lavrador mesquinho, ele vai conseguir uma colheita pobre. Mas o lavrador generoso, ele vai produzir, vai ganhar bem para si e para os outros. Distribui. Isto faz com que a vida tenha mais sentido. O Mar Morto é rico de minerais. O Mar da Galileia é rico de vida. Você, o que tem acumulado? O que tem recebido? Jesus conta uma parábola em que o rico ajuntou e disse agora que a alma estava farta e que tinha tudo em abundância. E Jesus disse assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? A nossa observação aqui é que você leve em conta a graça do Evangelho e viva com mais leveza e com menos peso, com mais disposição de servir ao maior número possível. Que Deus abençoe a sua vida.